né, um recente estudo publicado pelo Jornal de Relatórios de Transtornos Afetivos aponta realmente que as redes sociais aumentam o risco de depressão em adultos jovens. Para falar então sobre esse assunto, eu vou conversar a partir de agora aqui no Tom Maior com o psicólogo e analista psicossocial, Dr. Marcelo Braga. Dr. Marcelo, uma ótima tarde, bem-vindo aqui ao Tom Maior. Boa tarde, muito obrigado. Quem também participa deste bate-papo com a gente é a nossa parceira aqui do Sistema Sagres de Comunicação, Lívia Bailão. Boa tarde, tudo bem? Oi, Jéssica, tudo ótimo, sempre bom, uma alegria estar aqui ao vivo. Um abraço para você, para o Marcelo, para toda a equipe do Sistema Sagres. Doutor Marcelo, para a gente começar então esse bate-papo, eu queria que você explicasse para a gente, para quem está acompanhando aqui ao Tom Maior, como que funciona, né? Como que é essa relação, qual que é a influência, né, das redes sociais com a depressão, com a ansiedade e vice-versa? Isso é muito significativo e importante para a gente falar, porque as redes sociais hoje elas têm um impacto muito grande, né, no cotidiano das pessoas. As pessoas têm utilizado muito as redes sociais, não é algo negativo, né, de forma completa, até porque a gente tem uma usabilidade muito grande de comunicação, tanto que a gente vê o aumento do uso das redes sociais no momento de pandemia. Nós tivemos vários momentos em que as pessoas acabaram utilizando cada vez mais as redes sociais para se comunicar. E isso foi extremamente positivo para trazer e aproximar as pessoas. Mas ela também tem um aspecto negativo no momento em que distancia as pessoas que estão de fato próximas fisicamente. Então, hoje a gente vê as pessoas dentro de um barzinho ou dentro de um encontro com os amigos, mais no celular, né, do que efetivamente conversando entre si. Então, a gente vê também uma dependência das pessoas em relação às redes sociais, ao status, do que as pessoas estão curtindo, se elas estão gostando do que ela está fazendo. Né? A gente vê, por exemplo, o uso das redes sociais no momento em que a gente recebe um prato de comida. As pessoas às vezes não degustam a comida, mas tiram fotos antes para postar nas redes sociais. Então, isso também é prejudicial no momento em que a gente fala, poxa, mas a comida nem estava tão boa, mas eu postei porque visualmente estava legal e eu queria compartilhar aquilo. Então, a gente tem muito esse aspecto de transmitir coisas que efetivamente não são aquilo que a gente está vivendo. E aí a gente encontra um grande problema, quando as pessoas se ligam muito a essa vitrine, né, que as redes sociais proporcionam, uma vitrine que a gente costuma dizer que é uma vitrine de felicidade, só mostra coisa boa, só mostra coisa feliz, momentos alegres, momentos interessantes, e as pessoas começam a criar sentimentos autodepreciativos, pensando que a vida delas não é tão boa assim, né? E aí que surge ou começa a surgir os problemas relacionados ao uso das redes sociais. Jéssica, quero perguntar aqui para o Marcelo, a reportagem, né, trouxe para nós essa questão do medo de ficar sem o telefone, sem a conexão, né? A gente sabe que tem também ansiedade gerada, Marcelo, pela a questão dos likes, né? Como você falou, eu exponho a vitrine da felicidade e fico numa ansiedade esperando que as pessoas vejam, e quem está vendo se sente inferiorizado porque eu estampo. Quer dizer, são dois polos se retroalimentando e todo mundo em conjunto criando o que a gente criou hoje, né? Essa realidade que está se mostrando. Como que você acha que a gente poderia trabalhar com os jovens, por exemplo, que é uma geração que já nasceu imersa nesse contexto de tecnologia, que para eles tem uma outra configuração do que para as gerações dos anos 70, 80, que se adaptaram, gostamos, né, claro, mas a gente não nasceu dentro dela. Como você acha que é um caminho com esse jovem que hoje tem 20 anos, por exemplo, que já nasceu imerso nesse ambiente onde a tecnologia realmente dita o movimento cultural, social, tudo? O que você pensa? Excelente, doutora Lívia.
a gente costuma brincar que a gente está na geração das telas, né? São gerações que dividem e usam inúmeras telas. Recentemente, a minha sobrinha estava estudando e ela estava com o celular aqui, o computador aqui e a tela da televisão. Então, assim, a geração literalmente das telas onde todos eles estão conectados. E é uma geração muito ligada a isso. Por isso que eu acho que é importante que a gente trate essa geração conscientizando, né, de que os likes não são tão significativos, os likes não são o que de fato importa. O que de fato importa é o momento que você está vivenciando. Se ele é bom, se ele é positivo para você e se ele te faz bem, né? Às vezes a gente está muito inserido nesse processo de olhar para a nossa realidade, pensar, nossa, eu quero postar, eu quero que as pessoas vejam, e a gente sai correndo atrás dos likes e deixa de experimentar o sentimento do que aquele momento de fato te traz de alegria, de felicidade, de emoções ou sentimentos que vão ser marcados ali por aquelas experiências. Então, a gente precisa buscar, nessa geração, acima de tudo, uma conscientização de que, de fato, buscar a felicidade ou ser feliz é agir sobre a vida e não apenas compartilhar uma vida que você, de fato, não está vivendo, né? E, doutor Marcelo, né, diante disso tudo que a gente está conversando aqui, né, é possível manter a saúde mental usando as redes sociais, né? De que maneira nós temos que usar as redes sociais para não gerar esses problemas de depressão, de ansiedade, usar ali de forma benéfica mesmo? A gente costuma dizer que 23%, né, em algumas pesquisas, 23% dos usuários que usam, por exemplo, uma das redes sociais mais utilizadas hoje, como o Instagram, eles se tornam mais depressivos. Mas o Instagram, pensando nisso também, por exemplo, ele passou a utilizar e ocultar o número de curtidas, né? Isso é muito importante porque não só essa rede social, mas todas as outras precisam pensar em mecanismos para melhorar o processo do usuário e o entendimento, né, em relação à saúde mental de cada um deles que utiliza. Agora, em contrapartida, aplicativos de música, por exemplo, fazem com que as pessoas se sintam mais felizes, né? Música traz muita alegria, traz muita satisfação, muitas coisas positivas e sentimentos positivos para as pessoas que utilizam delas. Então, faz muita diferença quando a gente utiliza as ferramentas de maneira dosada e adequada. Eu acho que ninguém precisa hoje sair excluindo as redes sociais, seja qualquer uma que você utiliza, mas saber utilizar de maneira adequada e entender que as pessoas não são o tempo todo felizes daquela forma que estão, né? O que a gente tem que pensar e olhar para nós mesmos e entender aonde a gente está evoluindo, quais são os nossos processos, quais são as nossas pontas que precisam ser enfatizadas, o que eu estou alcançando de bom, né, e o que eu tenho alcançado de positivo. Porque se a gente se compara a outras pessoas, é muito fácil a gente se interiorizar. É importante que a gente se compare à nossa própria história, né? E olhe para a nossa própria história de crescimento e de evolução. Aí a gente para de olhar para as redes sociais ou para as outras pessoas, para as vidas expostas, onde tudo é perfeito, e entende que nem tudo é tão perfeito assim, né? A grama do vizinho é sempre mais verde, a gente tem essa frase, e a gente tem que entender que não é todo mundo que é feliz o tempo todo, e ninguém vai ser feliz o tempo todo. A gente tem dias bons, a gente tem dias ruins, e dias que vão ser mais ou menos, mas tem dias que vão ser alegres. Então, a gente precisa entender que isso existe e, a partir desse processo, a gente começa a estar bem, independente da gente estar utilizando ou não as redes sociais, né? Temos que ter esse cuidado, porque inconscientemente a gente começa a sentir sentimentos de interiorização, sentimentos de depressão, ou até a ansiedade de querer conquistar alguma coisa que você vê que todo mundo já tem, né? E você não conseguiu conquistar.
mas ninguém sabe o que está por trás disso, né? Em janeiro está todo mundo viajando de férias. Aí você está lá trabalhando, você fala, nossa, mas eu não fui para a praia, né? Mas você não sabe que a pessoa está pagando 10 parcelas da viagem, né? Então a gente às vezes só olha a parte boa, a gente não sabe o que está por trás disso, né? Então é importante a gente focar na nossa própria história para se sentir bem diante das nossas conquistas. Faz sentido, Jéssica, só comentar aqui com o Marcelo, faz sentido, Marcelo, a gente pensar então que nós estamos criando uma legião de pessoas desconectadas de si próprias, como você disse, né? Olhar para a sua vida, para a sua história e buscar o sentido em estar aqui, né? Faz sentido a gente pensar isso e como atuar, né? Como que a própria rede social pode ajudar nesse caminho de volta para dentro. Você vê alguma possibilidade disso, Marcelo? Justamente as páginas que você segue, as comunidades que você está ali acompanhando, a gente consegue perceber que tem inúmeras contas nas redes sociais que falam sobre saúde mental, que falam para esse olhar para dentro, esse olhar para si mesmo, né? Eu sigo várias redes sociais de psicólogos que têm essas pegadas de olhar para si, entender o seu valor, reconhecer o seu valor. E hoje o que a gente precisa muito na sociedade, eu atendo paciente na clínica e eu tenho muito esse contato, a gente sabe o quanto as pessoas se comparam com outras e às vezes esquecem de autoconhecer-se, de entender quem elas são e de buscar mais sobre elas mesmas, né? E aí a gente, quando não está conhecendo a si mesmo, quando a gente está buscando o nosso descobrir-se, a gente acaba entrando nessa paranoia de que nós somos, de alguma forma, inferiores a outras pessoas, né? Se a gente olha para nós mesmos e entende o nosso valor, a gente consegue desenvolver mais o nosso potencial e crescer e evoluir dentro de todas as possibilidades que a gente tem, que às vezes a gente não enxerga por justamente estar focado em algo que para a gente é inalcançável, né? Olhar para nós e dentro das redes sociais, o nosso uso, a gente tem que buscar sempre as melhores informações. É como fazer uma seleção mesmo do que a gente vai seguir, do que a gente vai buscar dentro das redes sociais. Quantas vezes a gente tem uma rede social que tem inúmeros conteúdos, tanto positivos quanto negativos. E aí depende do que a gente vai buscar, né? Ou do que a gente está preparado ou querendo conhecer nas redes sociais, que a gente vai entender o que é bom para mim e o que não é bom. O que está me fazendo me sentir bem e o que está me fazendo me sentir mal, né? Eu busco me afastar dessas coisas que não contribuem para o meu crescimento, não contribuem para o meu bem-estar. Doutor Marcelo, para finalizar então o nosso bate-papo, né, queria que você falasse os sinais de alerta, né? Quando eu vou perceber que esse uso excessivo das redes sociais pode estar afetando também a saúde mental? Quais são esses sintomas de ansiedade, depressão, que faz a gente ficar um pouco mais alerta de que pode sim estar afetando ali, né, a nossa saúde de alguma maneira, a ponto de precisar procurar uma ajuda especializada, uma ajuda profissional? Legal. Essa observação, essa auto-observação é muito importante. No momento em que você se perceber se isolando muito dentro do que a gente chama ali da bolha social, se isolando muito somente na rede social, aí você está começando a perceber que tem alguma coisa errada, né? Se você está no meio de vários amigos e você continua nas redes sociais curtindo alguma coisa externa ao que você está vivendo, já é um momento em que você precisa pensar de uma outra forma. Mas por que eu estou me divertindo aqui com as pessoas, mas na verdade eu estou nas redes sociais? Né? Tem vários grupos de amigos que até brincam colocando os celulares um em cima do outro, quem pegar primeiro paga a conta, né? Justamente para a gente captar essa mensagem que nós precisamos buscar mais
o nosso envolvimento no grupo, né? E deixar de lado, às vezes, a rede social que está tomando de conta de todo o teu dia a dia. Tem alguns aplicativos que contam o tempo que você fica dentro dele. É importante você observar. Você passa mais de 2 horas nas redes sociais, você precisa avaliar se esse tempo, de fato, está sendo útil, está sendo adequado. Tem gente que trabalha com as redes sociais, aí é uma outra questão. Mas se você, por diversão, está sempre nas redes sociais e não pratica uma atividade física, você não faz uma boa alimentação, você não busca outras atividades que possam te fazer bem também, a gente precisa, já é um primeiro sinal de alerta aí para a gente buscar outras alternativas de diversão ou até outras alternativas onde a gente precisa de um apoio de um profissional, psicólogo, para que possa te auxiliar a entender porque, o que te faz feliz, né? O que te faz bem. Então, a gente precisa buscar essas alternativas para entender o que a gente pode fazer de diferente, além do uso das redes sociais ali de uma forma muito incisiva o tempo todo e toda hora, né? Ficar, por exemplo, ansioso pela falta do celular já é um ponto de atenção. Aí você fala, opa, mas você está ansioso por quê? Você está esperando alguma ligação? Você precisa das redes sociais para ser um passatempo? Então tem alguma coisa errada que a gente precisa avaliar. Muito obrigada, Dr. Marcelo Braga, psicólogo, analista psicossocial, com a gente aqui no Tom Maior, conversando sobre a maneira, né, de que maneira as redes sociais influenciam, sim, na nossa saúde mental, com aumento também de depressão, principalmente em adultos jovens. Dr. Marcelo, muito obrigada, até uma próxima. Obrigado, gente. Foi um prazer estar aqui. Sempre que vocês estiverem aí, né, falando sobre esses temas que são muito relevantes socialmente para todos, para saber mais como a gente deve se comportar em relação a isso e se cuidar também emocionalmente, né? Muito obrigada. A íntegra dessa